Ele foi pai de Tutancâmon, casado com Nefertiti, a mulher mais linda do Egito. E certamente foi um dos pensadores mais originais de sua época. Alguns o chamam de faraó monoteísta, outros chamam de monolátrico. Estou falando de Akhenaton, o homem que pretendeu fazer uma das mais importantes revoluções em toda a história religiosa do Egito. Ele foi um tremendo monarca que revolucionou a religião, a arte e a política do Antigo Egito. Depois, o seu legado foi sepultado por uma rebelião. Não obstante, Akhenaton constitui ainda hoje um símbolo de força e poder para mudar a sociedade. Mas mesmo com feitos tão extraordinários e inovadores, Akhenaton é descrito por alguns como louco ou herege. Mas por que será? E que história é esta de faraó monoteísta no Egito? Para desvendar este mistério, nossa equipe foi até as ruínas de Tel El Amarna, uma localidade que funcionou como capital do Antigo Egito durante o reinado do faraó Akhenaton, também conhecido como Amenhotep IV ou Amenófis IV, sendo ainda designada como Akhetaton ou o Horizonte de Aton. Ela está situada na margem oriental do rio Nilo, na província egípcia de Al-Minya, a cerca de 312 quilômetros ao sul da cidade do Cairo. Vamos então para mais uma aventura no Egito. Vamos deixar que as pedras e as cerâmicas antigas falem. Está começando o Evidências. Evidências, temporada especial, Egito. Faraó era um título de nobreza, realeza, mas também de divindade do monarca do Egito. Significava algo como a grande casa ou a casa elevada. Na verdade, faraó não era o termo muito comum que os súditos do Nilo aplicavam ao seu próprio rei. Mas ele se tornou mais comum e popular, especialmente por causa do seu uso na Bíblia, no livro do Êxodo. Assim, os historiadores sempre se referem aos monarcas do Egito de maneira generalizada como os grandes faraós. A imagem que o grande público tem dos faraós vem em grande parte daquela que nos é dada pelas grandes produções cinematográficas, onde o faraó aparece como um monarca todo-poderoso que governa de modo absoluto, rodeado por uma corte de servos e obrigando uma multidão de escravos a construir monumentos e edifícios em sua homenagem. Mas ainda que muitos faraós tenham sido realmente líderes déspotas, aliás, a ideia de monarquia absoluta tem aqui os seus primórdios, este título é generalizado e havia vários tipos de faraós com interesses, tipos e caracteres bem diferentes uns dos outros ao longo da história. Os faraós eram os reis do Antigo Egito. Eles de fato possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, religiosa, econômica e militar. Como a transmissão de poder no Egito era hereditária, o faraó não era escolhido através do voto, mas sim por ter sido filho de outro faraó anterior. Desta forma, muitas dinastias perduraram séculos no poder. Na civilização egípcia, os faraós eram considerados deuses vivos. Eles acreditavam que estes governantes eram filhos diretos do deus Osíris, portanto, agiam como intermediários entre a divindade e a humanidade. Os recursos e impostos cobrados no Egito concentravam-se nas mãos de Faraó, dele e dos seus imediatos, sendo que, em última análise, era o monarca que decidia onde seria aplicado o recurso do Egito. Grande parte desse valor arrecadado ficava com a própria família do faraó, sendo usado para a construção de palácios, monumentos, compras de joias, etc. Outra parte era utilizada para pagar funcionários, escribas, militares, sacerdotes e administradores. E, finalmente, também havia uma parte que era usada para a manutenção do reino. Ainda em vida, o faraó começava a construir a sua mastaba, a sua pirâmide ou a sua tumba, que seria a sua casa, a habitação do seu corpo, por toda a eternidade depois que ele morresse. Como os egípcios acreditavam na vida após a morte, a pirâmide servia para guardar em segurança o corpo mumificado do faraó e seus tesouros. No sarcófago era colocado também o livro dos mortos, contando todas as coisas boas que o faraó fizera em vida. Esta espécie de biografia
Era importante pois os egípcios acreditavam que Osíris, o deus dos mortos, iria utilizá-la para julgar os mortos. É nesse contexto de um homem que nasceu para ser adorado como um deus que começa a biografia de Akhenaton. E a cidade antiga de Amarna é o palco dessa história. Situada a pouco mais de 300 quilômetros ao sul do Cairo, no coração do Médio Egito, o sítio arqueológico de Tel El Amarna ocupa uma grande baía de deserto ao lado do rio Nilo. Para o olho desinformado, este semicírculo de terra estéril, preso pela margem leste do rio e enormes penhascos de calcário, não parece muito. Uma enorme bacia de poeira com cerca de 11 quilômetros de comprimento e 5 de largura, cheia de outeiras arenosas. Mas 33 séculos atrás, este mesmo local era o lar de dezenas de milhares de antigos egípcios, trazidos para cá pela vontade de um único homem, o faraó Akhenaton. Rebelde, tirano e profeta de uma das mais antigas formas de monoteísmo do mundo, Akhenaton foi chamado o primeiro indivíduo da história. Seu impacto sobre os antigos costumes e crenças egípcias que remontam a séculos foi tão alarmante que nas gerações seguintes à sua morte em 1336 a.C., ele foi considerado um herege. As listas oficiais de reis do Egito chegaram a omitir o seu nome. Apenas para se ter uma ideia introdutória sobre o seu caráter e comportamento, vamos fazer uma comparação entre as imagens que temos de Akhenaton e outras de Ramsés II, que também foi um famoso faraó do Egito. Assim como nós colocamos estátuas de nossos líderes em locais públicos, os antigos egípcios também ergueram imagens de seus reis e divindades em templos, santuários e tumbas. Muitas eram consideradas a incorporação dos deuses e, provavelmente, tomavam parte nos rituais religiosos. Frequentemente escritas com hieróglifos, elas nos ajudam a compreender aspectos políticos e religiosos daquele povo. Algumas das estátuas dos faraós eram coloridas para imitar a vida e podiam apresentar olhos de cristal embutidos nas órbitas do rosto das próprias imagens. Em muitas ocasiões, as figuras de Ramsés e dos demais faraós apresentam-se rígidas, com os braços cruzados ou sobre o peito ou ainda estendidos ao lado do corpo, os olhos fitos para frente. Os semblantes mostram-se, em geral, impassíveis, não trazendo qualquer emoção. Praticavam frequentemente distorções anatômicas. O comprimento das coxas precisava ser aumentado, acentuadas as linhas retas dos ombros, ou então faziam-se todos os dedos das mãos de igual comprimento. Enquanto as imagens e estátuas dos demais faraós diziam ao povo: olha, eu sou Deus para você, as imagens de Akhenaton faziam justamente o contrário. Diziam: olha, eu sou um como vocês, um ser humano sentado num trono, e não um Deus em forma humana. Além de ser bem mais realista que as imagens de outros faraós, as esculturas de Akhenaton chegavam aos limites de uma caricatura. A arte oficial apresenta o rei com uma fisionomia andrógina, com um crânio alongado, lábios grossos, ancas largas e ventre proeminente. Akhenaton não deveria se tornar faraó. Ele era filho de Amenhotep III, que dominou a primeira metade do século XIV a.C. Ele dominava uma corte de luxo e magnificência sem precedentes, mas o príncipe Amenhotep, como era então chamado, era o irmão mais novo da coroa. Logo, não era aquele que deveria, pela linha sucessora, assumir o trono. Acredita-se que o reinado de Akhenaton, ou Amenófis IV, como também era chamado, aconteceu quando ele tinha apenas 15 anos de idade e se estendeu por pelo menos 17 anos seguintes. Pela altura em que se tornou soberano, Akhenaton já tinha desposado Nefertiti, nome que significa "a bela chegou". Esta, de fato, é até hoje considerada uma das mulheres mais belas do mundo antigo. O casamento arranjado, como era de se esperar, deu rumores a traições e fracassos. Este faraó teve a sua infância e adolescência no palácio de Malgatá, onde também permaneceu até ao 6º ano de seu reinado. Desde cedo, a sua educação foi levada a cabo essencialmente por sua mãe, a rainha Tiye. Dado que ela possuía uma grande afinidade com o culto do deus Sol, Atum-Ra,
uma divindade com centro de culto em Heliópolis, certamente a rainha-mãe foi uma fonte de conhecimento inesgotável e inspiração pela qual Amenófis IV assimilou algumas das ideias que veio a utilizar em sua própria reforma religiosa. Tiye, conhecida também como Taia, foi uma mulher extraordinária, mas ao mesmo tempo misteriosa. Acredita-se que ela teria vivido de cerca de 1398 a 1338 a.C. O período em que ela viveu foi tão misterioso quanto a sua própria biografia. Sabemos que foi um período de colapso moral, espiritual e político, um colapso que acabou arrastando o seu filho, Akhenaton, e a capital que ele havia erigido, Amarna. Quando em 1898 Victor Loret descobriu uma câmara com múmias escondidas, ele viu uma mulher com cabelos longos e bonitos. Era incomum ver um rosto tão bonito e o cabelo tão bem preservado em uma múmia. Em 2010, os testes de DNA realizados pela equipe do Conselho Supremo de Antiguidades, da National Geographic Society e da Siemens confirmaram que a linda Lady Elder, descoberta naquela ocasião, era a rainha Tiye. A pesquisa também confirmou que a mulher era a avó de Tutankhamon e mãe de Akhenaton. Mas falando especificamente de Akhenaton, a parte importante de sua educação foi também administrada por Amenófis, filho de Rapu, um vizir que terá antes sido escriba, versado nos mistérios egípcios e que lhe terá transmitido as antigas tradições reservadas apenas ao faraó e aos altos dignatários. Hoje podemos dizer com relativa segurança que o período de governo de Akhenaton ou Amenófis IV teria tido um período de corregência com seu pai, Amenófis III. Nos primeiros anos de governo, seu pai talvez o tenha ajudado a fortalecer o reinado e a conter hostilidades que advinham das transformações religiosas que ia pondo em prática. No entanto, na família real, não foram apenas pai e filho a assumir um papel importante na realização dessas grandes reformas. A sua mãe, a rainha Tiye, e sua amada esposa Nefertiti, juntamente com altos dignatários do reino, também realizaram ações indispensáveis para assegurar que esta inovação religiosa pudesse ocorrer em toda a sua plenitude. Esse importante acompanhamento que Akhenaton teve de sua mãe e de sua esposa, apesar de um ou outro boato de traição, foi importante e decisivo. Aliás, ajudou a amenizar bastante a tensão em alguns momentos em que ele prosseguia com as reformas ou tentativas de reforma religiosa em seu governo. No caso de sua esposa, mesmo com os inimigos lançando dúvidas sobre seu caráter e lealdade, foi a participação ativa dela na celebração e difusão religiosa e também o apoio devoto que lhe deu em momentos de infortúnio que permitiu grande parte do sucesso daquela que deveria ser uma revolução religiosa. O casal Akhenaton e Nefertiti começou a reinar durante os anos dourados da civilização egípcia, por volta de 1353 a.C., quando o império era o mais rico e poderoso do mundo. As colheitas eram abundantes, a população bem alimentada, os templos e palácios reais estavam cheios de tesouro, e o exército obtinha inúmeras vitórias contra os inimigos de Faraó. Todos acreditavam que o sucesso vinha por conseguirem manter os deuses felizes. Foi então que Akhenaton subiu ao trono com o ímpeto de mudar uma religião que já tinha 1500 anos de existência. Mas o que teria motivado tal mudança ou tal tentativa de mudança? Ideias pouco ou nada fundamentadas fizeram supor que Akhenaton seria, na verdade, Moisés e que ele estaria por detrás do personagem bíblico. Mas nada disto faz sentido. Outros também supõem que o mais correto seria chamá-lo não de faraó monoteísta, mas faraó monolátrico, pois ele nunca teria deixado de crer nos deuses egípcios, apenas abandonara o culto a eles. Seja como for, considerando que o êxodo ocorreu antes de Akhenaton, por que não supor que a presença hebreia naquele país, com todos os efeitos que surgiram diante da libertação do povo de Deus, não teriam deixado alguma semente para o futuro que influenciou o próprio faraó? Não podemos ser taxativos em afirmar isto, mas o que encontramos na história não deixa de ser muito interessante.
reino de Amenófis III, seu pai, o culto de Amon era o culto predominante e o seu clero ganhava cada vez mais poder político, administrativo e religioso. Ao mesmo tempo em que ganhava protagonismo, o clero corrompia-se e dedicava-se a práticas libertinas, ostentando também uma enorme riqueza de origem ilícita. Adotando uma postura materialista, o clero distanciava-se das funções principais e tentava dominar o cenário político sobre a mente das pessoas. Amon, ou Amun, seria o deus supremo do Antigo Egito durante o Novo Reino. Ele era o deus principal da cidade de Tebas, a atual Luxor, e consistia na tríade de Tebas, com sua esposa Mut e seu filho Honsu. Amun era representado de várias formas, como homem com cabeça de animal, ou apenas como homem, ou ainda como animal. Alguns animais eram associados a Amon, como o ganso e o carneiro, especialmente aquele de uma raça com longos chifres. Em estátuas e pinturas, Amon é geralmente apresentado em pé ou sentado em seu trono. Possuía barba e pele escura ou azul. Na cabeça tinha um disco solar e 2 plumas. O novo rei, temendo que o culto a Amon pudesse desestabilizar o seu poder diante dos egípcios, fez o que estava ao seu alcance para impedir uma ascensão do clero daqueles que eram devotos ao deus Amon. Ele decidiu, então, fomentar o renascimento de Aton, uma divindade que era uma versão do deus Re-Horakti, que significava Horus no horizonte, ou Horus nos 2 horizontes. Re-Horakti era representado por um disco solar e um ureos, um adorno em forma de serpente, que é, entre outros, um símbolo das fases de um processo de iniciação em que um homem profano se transforma no iniciado religioso. Esses 2 elementos iconográficos, uma vez conjugados, resultaram na representação mais viva que os egípcios podiam ter do sol nascente. O nome original de Aton era que viva para sempre Re-Horakti e que se regozije no horizonte de sua identidade de luz que está no disco solar. Para homenagear Aton, o deus Sol, e registrar a sua filiação a essa divindade, Amenófis IV assumiu o nome de Akhenaton, que quer dizer o brilhante de Aton, ou o espírito de Aton atua nele. E assim surgiu o nome desse faraó, que ficou conhecido como faraó monoteísta do Egito. Aí começou a revolução. Pela primeira vez na história, um faraó queria substituir o panteão de deuses egípcios por uma única divindade, o deus Sol, ou Aton, o criador de todos. A proposta era quase considerada uma heresia já em seu início, em sua origem. Mas como o faraó era considerado um deus entre os homens, ele teria, claro, poderes ilimitados para fazer o que bem entendesse. Ele decretou que os 2.000 deuses que eram adorados no Egito havia mais de um milênio estariam agora extintos. Suas aparências humanas e animalescas seriam substituídas pela forma abstrata do Sol e de seus raios. O culto a Aton, que no contexto teológico de Akhenaton queria ser um culto monoteísta, na prática revelou-se um culto enoteísta, porque o faraó continuava acreditando na existência de outros deuses, embora devotasse a sua religião apenas a um deus que ele considerava principal ou superior aos outros. Porém, a bem da verdade, é conhecido o fato de que ele tinha a intenção de, com o tempo, apagar da memória dos egípcios a imagem, a ideia ou qualquer lembrança dos demais deuses. Para esse objetivo, contou com a ajuda de seu exército, com o qual foi possível garantir, algumas vezes pela força, as reformas desejadas. Ele feriu e matou muitos que se opuseram à sua forma de ver a Deus. Amenófis IV, ou Akhenaton, removeu as inscrições de monumentos que mencionavam outros deuses e alterou também as inscrições que possuíam a palavra deuses na forma plural, passando apenas para a palavra singular Deus. Com essas ações e pretensas reformas religiosas, é claro que o faraó teria a oposição dos sacerdotes de Amon, especialmente aqueles que estavam vinculados ao culto de Tebas, que era a capital do Egito antes de Amarna. Quando Amenófis IV fez saber que o novo culto, na sua maioria, dispensava a existência e necessidade do sacerdócio,
a relação entre o clero e o faraó agravou-se ainda mais. O culto de Aton deveria ocorrer sempre atrás do rei, o sacerdote e filho de Aton, Amenófis. Para os sacerdotes tradicionais que haviam dedicado toda a sua vida ao culto dos diferentes deuses do Egito, a mudança que Akenaton queria propor era desastrosa, porque naquela forma politeísta, esses sacerdotes tinham o controle político do Egito, mas agora eles se tornariam dispensáveis, desnecessários. Portanto, começaram a formar um grupo de oposição bem perigoso para os planos do faraó. Até a arquitetura foi alterada. O novo modo de construir os templos em Amarna demonstrava um desejo de romper com o passado. Os templos tradicionalmente fechados se afunilavam com o piso levemente levantado e o teto caído e pouquíssima entrada de luz. O culto ao sol trouxe aos santuários o ar livre, algo que nunca havia sido feito em grande escala. Mas, depois de algum tempo, as coisas começaram a desandar. Escavações feitas em 1887, no sítio de Tel El Amarna, trouxeram a lume 380 tabletes de argila, escritas em cuneiforme, que era a linguagem diplomática da ocasião. Todas as cartas são do tempo de Akenaton e de seu pai, Amenófis III, e elas revelam, em parte, como se encontrava o império em seu tempo. Uma delas foi enviada pelo governante de um dos países vizinhos protegido pelo faraó. Ele pedia que o Egito enviasse tropas para ajudá-lo a manter os hititas, inimigos do império, sob controle. Já pedi, mas não fui respondido. Não me enviaram a ajuda de que preciso. Akenaton nunca enviou tropas para socorrer o país vizinho. É que o exército de Faraó estava por demais preocupado com perseguições religiosas e problemas políticos dentro do próprio reino. Mas as cartas revelam ainda outra coisa muito curiosa. Dependendo da datação que se dá ao Êxodo, esse episódio pode coincidir com a entrada dos hebreus na Terra Prometida. Isto faz com que se recorra a estas cartas para ver se existem dados que possam lançar luz sobre a história da Bíblia acerca do antigo Israel. As cartas mencionam um estranho grupo de invasores em Canaã, a quem dão o nome de Apiros ou Abiros. Veja um dos trechos dessas cartas mencionando esse grupo de invasores. De Iapahu, prefeito de Gezer, para Faraó. Meu senhor, meu sol, sol brilhante do céu. Os Abiros são mais fortes que nós. Salve-nos do poder dos Abiros, senão eles vão nos destruir. Embora este seja um tema bastante controverso na academia, ele divide os historiadores, há especialistas que acreditam que o nome Abiro ou Apiro teria alguma relação etimológica com hebreus e que, de uma forma ou de outra, os hebreus poderiam estar incluídos nesse grupo maior de invasores que são mencionados nas cartas registradas por aqueles reis vassalos que pediam socorro ao faraó do Egito. Isso testemunharia a favor e confirmaria a história da conquista da Terra Prometida feita por Josué, colocando sua datação no período dessas cartas, um pouco mais cedo que o tradicional 1200 a.C. O Êxodo, se dermos crédito a essa hipótese, teria ocorrido por volta de 1400 a.C. Nas paredes do túmulo de Akenaton está gravado o drama da família. Apesar de estar muito danificada, é possível ver uma cena de luto. Uma das princesas morreu e seus pais aparecem chorando, algo sem precedentes, já que as famílias reais jamais demonstravam emoções em público. Outras evidências indicam que Akenaton perdeu mais de uma filha, por causa da peste que arrasava a região na época. E por fim, ele também perdeu a sua amada esposa. O paraíso intentado por Akenaton estava finalmente em colapso. 13 anos depois de ter fundado a sua nova capital, o faraó acabou morrendo. Dizem alguns que talvez ele foi assassinado para que a sua era de reformas finalmente chegasse ao seu fim. Seu sarcófago mostra algo muito curioso. Seu rosto está deliberadamente quebrado e, junto com ele, o cartucho que originalmente continha o seu nome também está raspado. Esta era uma forma dos sacerdotes de Tebas vingarem-se de seu rei, apagando-lhe o nome e assim tirando dele qualquer chance de vida eterna. Moisés também, certa feita, implorou a Deus, na verdade, gritou para que Deus apagasse o seu nome do livro que escrevera, a menos que perdoasse o povo hebreu.
Que audácia, dirá alguns. Mas o Senhor entendeu que no clamor daquele homem estava um profundo amor pelo povo de Deus e pela missão que o próprio Deus lhe havia confiado. Assim seria o rosto de Akhenaton, segundo uma reconstrução moderna. Seria ele tão sincero ao Deus verdadeiro como o foi Moisés? Difícil saber. Só na eternidade teremos esta resposta. O fato é que ele tentou. Mas a força de uma cultura, às vezes, é mais determinante que a força de um ideal. Os sacerdotes voltaram à capital do Egito para a cidade de Tebas e emplacaram o filho de Akhenaton no trono como novo faraó. O nome desse filho, Tutankhaton, mas eles mudaram o nome da criança para Tutankhamon ou Tutankhamon. Mas aí começa uma outra história no Egito. Semana que vem, no Evidências... Já que os egípcios acreditavam que após a morte, o faraó ou aquele que foi mumificado continuaria usufruindo todas as virtudes e todos os privilégios do mundo dos vivos, eles também precisavam de comida. Isto, na crença egípcia, a alma da pessoa precisava se alimentar como nós que estamos aqui no mundo dos vivos. Portanto, era comum eles mumificarem a pessoa e junto colocarem também um grande suprimento de carne, de comida. Ali você tem um pernil, você tem carne de avestruz, carne de pato. Isso aqui me mostra duas coisas. Primeiro, como era a crença egípcia da vida após túmulo. Eles acreditavam que a alma precisava comer. E segundo, me ajuda a ver também um pouco da culinária, da cozinha egípcia. Porque esses objetos aqui, todos eram suprimentos para que a alma de Faraó alimentasse o seu corpo, a sua alma, depois de morta. E assim eu tenho uma ideia do cardápio, das coisas que apeteciam o estômago de um faraó egípcio.